Olá, muito bom dia! Depois do feriado estamos de volta e já está começando pela TV Terra do Sol o Giro Fortaleza edição manhã. Veja agora os destaques de hoje. Prefeito José Sarto cumpre a agenda do feriado fazendo visitas a unidades de saúde, além de promover a entrega da nova base descentralizada do SAMU. Essa base avançada do SAMU tem por objetivo, primeiro, descentralizar esse atendimento de urgência e emergência e dar um tempo de resposta ao chamado da população mais rápido para que a gente possa atender a essas urgências médicas. A gente vai mostrar um serviço do Instituto Dr. José Frota, que tem como objetivo identificar pacientes sem documentação por meio da leitura de impressões digitais coletadas no hospital. Ala vermelha, nós começamos a tentar a identificação desse paciente através da papiloscopia. E veja também o trabalho desenvolvido por profissionais do CAPS Infantil da Regional 6 para ajudar crianças a lidarem com o tema coronavírus. Eles uniram o universo literário com a promoção da saúde mental. Nós pensamos esse recurso, inicialmente para atender de forma diferenciada essas crianças, cuidar desses pais, orientar e ainda sedimentar esse atendimento qualificado na atenção psicossocial do município de Fortaleza. E nós começamos, claro, com imagens do trânsito em nossa capital. Já está aqui comigo o André Luiz Barcelos. Bom dia, André. Bom dia, satisfação, conversar um pouquinho sobre a cidade, sobre as novidades da lei, E nós começamos aqui dando uma voltinha lá pela lagoa ali de Parangaba, Lagoa, Parangaba por ali. Já mostrar para vocês aqui o trânsito aqui na Américo Barreira, próximo a Carneiro de Mendonça. E no momento o trânsito está mais tranquilo, Hoje mais cedo, no pico da manhã, a gente teve aqui um histórico aqui de congestionamento, mas agora o usuário ele vai ter aí uma tranquilidade quando for circular por essa área, Então é uma área aí que já pode ter essa circulação bem facilitada. E lembrando que ainda temos essa obra que está acontecendo, que é justamente a questão da ciclovia, que ela é segregada, Então é uma ciclovia e ela vai até perto do terminal. Então ela ainda está acontecendo, então tem uma pequena interferência na via mais próximo do terminal, mas o usuário ele não vai ter muito problema, está bem sinalizado e é uma obra que fica, A gente tem um transtorno inicial aí nos primeiros momentos da obra, até a população se organizar, organizar os seus itinerários, mas a obra está já bem próximo de terminar e a gente vai ter aí mais alguns quilômetros de ciclovia na cidade para poder aí circular com mais segurança. Muito bom. Vamos para o próximo? Pronto, nosso próximo local, Aqui na Rogaciano Leite com Murilo Borges. Exato. É um corredor que o trânsito é muito intenso, Nesse momento, a gente pode notar que ele tem aí uma certa formação de fila por conta do semáforo, mas assim, o trânsito está fluindo bem nessa área, Pela manhã a gente tem sempre um pequeno histórico de congestionamento, mas é porque é uma ligação importante, que liga a BR até a outra BR, a rodovia, o Orso Soares. Então, nesse momento, o usuário ele vai ter algum fluxo de veículo, mas também fluindo bem, fluindo sem maiores complicações. Ok, próxima. Na próxima aqui, a gente vem já para Aldeota, para Vigílio Távora, Pronto, já aqui ajeitando um pouquinho a imagem. Eu tenho percebido o trânsito nessa área bem tranquilo, André. Tá Sempre bem. que você coloca aqui, comparado às outras, que você sempre pega de... Exato. Cidade toda, de pontos bem distintos, mas na Aldeota a gente sempre vê esse trânsito mais tranquilo. E tá mesmo, tá? A gente tem aí a Aldeota por conta dos horários também, O funcionamento dos grandes polos geradores da Aldeota, ele tá um pouco mais tarde agora. Sim. Então é como se esse horário de pico, que antes era entre 7 até próximo de 9 horas, ele estendeu um pouco mais, Isso aí melhora para a cidade. É o que a gente chama de gestão de demanda de tráfego, Verdade. Acaba melhorando um pouco, Hoje, os shoppings, por exemplo, eles estão abrindo meio-dia, Então já é uma demanda aí que está mais elástica. E nessa área a gente pode notar o trânsito bem tranquilo. Aqui já é a Dom Luiz, Aqui já é a Dom Luiz, exato.
E o trânsito está bem tranquilo, né? Aqui a gente tem um tipo de sincronia, os semáforos eles abrem juntos, né? Então você vai um pilotão que ele vai se deslocando, quando para também para todo mundo, né? Mas tem uma boa fluidez essa via. E aqui a gente tem uma ciclofaixa. Essa ciclofaixa é um pouquinho diferente por conta da velocidade dessa via na época, que era 60, agora já é 50, né? Mas é uma ciclofaixa que ela tem aqui, ó, uma estrutura de apoio, de atenção ao próprio ciclista, para dar mais segurança. E lembrando de uma coisa, a gente tem uma inovação na legislação, né? Essa inovação é que até o dia 12 desse mês, o usuário ele podia encostar na ciclofaixa para fazer um embarque e desembarque. E agora é infração de trânsito parar na ciclofaixa. Olha a dica aí para o condutor, Pois é, né? então tem que ter muito cuidado. E antes ele podia fazer esse embarque e desembarque, então agora ele vai ter que passar, procurar uma via secundária para poder a pessoa descer ou subir no veículo. Então, se você for parar num ponto, por exemplo, numa clínica, para fazer embarque ou desembarque, não pode mais. Onde tiver ciclofaixa, Mesmo não. que o espaço designado para o estacionamento seja distante, você vai ter que parar no local certo e a pessoa vai ter que andar até... Exato, vai ter que parar. Mas, claro, se houver uma área interna, a pessoa pode cruzar normalmente essa ciclofaixa, né? Entendi. Subir a calçada, porque não é infração para você acessar o Sim, lote. não pode ficar parar em cima da Não ciclofaixa. pode parar em cima da Até ciclofaixa. porque lá é um espaço de uma outra categoria, né? Que Exatamente. é a mais vulnerável de todas. Que é o e é por isso que ciclista. tem que ter o respeito. De certa forma, o que a gente tem é que essa parada na ciclofaixa ela causava um risco, né? Porque o usuário da ciclofaixa ele tinha que ir para a pista de rolamento ou para a calçada, o que é pior. Disputar espaço com os carros. Com os carros ou com os pedestres, Ou o né? risco o que de é pior. atropelar um pedestre. Exato. Aí, então, a legislação ela veio para fazer esse ajuste. Também não é interessante que a pessoa pare do lado da ciclofaixa. Na própria via. Na própria via, para Né? poder fazer o embarque e desembarque. Porque isso também é um tipo de infração. E, além do mais, é uma situação de risco. Porque a pessoa vai descer numa pista para bicicleta, que vai ter, eventualmente, o trânsito de bicicleta. Então, é um risco a mais. Então, é um cuidado que tem que se ter também em relação a isso. Okay. E o nosso último local, também falando um pouquinho dessa infraestrutura cicloviária, essa aqui ela já ficou pronta há pouco tempo, né? Na verdade, ainda tem algumas melhorias que estão acontecendo. Aqui é na Leste-Oeste, Avenida Filomeno né? Gomes, com o Presidente Castelo Branco. Exatamente. Né? Na Leste-Oeste, ali próximo à Marinha, essa estrutura de ciclovia. Por quê? Porque ela é segregada. Ciclofaixa, ela só tem a pintura. A ciclovia tem essa estrutura aqui que não deixa o veículo subir. E é mais uma opção, a cidade expandiu muito essa infraestrutura cicloviária ao longo desses últimos anos, e é mais uma opção. A obra criou transtorno, mas agora está aqui entregue para o usuário, que ele pode sair de uma ponta da cidade e ir para outra ponta da cidade tranquilamente, com uma infraestrutura totalmente de segurança para ele. Muito bom. Ok? Ok. Obrigada, André. Obrigado. André que falou um pouco do trânsito, trouxe mais uma dica interessante para você que é condutor. Bom dia para você, até amanhã. A agenda do prefeito José Sarto não parou neste feriado de Tiradentes. O prefeito esteve na entrega da nova base descentralizada do SAMU, também marcou presença em um dos postos de vacinação para acompanhar o andamento da campanha e de lá seguiu para o IJF para falar sobre os leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid. A nossa equipe acompanhou tudo e você confere agora. No feriado de Tiradentes, nada de moleza. A Prefeitura de Fortaleza não para. E o feriado desta quarta-feira trouxe várias novidades para a vida do fortalezense. Agora, o terminal do Siqueira conta com uma base descentralizada do SAMU, que vai contar também com 2 ambulâncias de suporte básico e 2 motolâncias. Isso facilita a chegada mais rápida do SAMU. Então, a gente reduz o nosso índice do tempo-resposta. Né? Ou seja, quanto mais descentralizado, quanto mais ambulâncias nós tivermos espalhado pela cidade, mais rápido a gente consegue chegar naquele evento. O serviço conta com equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor de veículo de urgência devidamente capacitados.
O prefeito José Sarto esteve presente para a entrega desta nova base, que vai otimizar e muito o atendimento à população. Essa base avançada do SAMU tem por objetivo, primeiro, descentralizar esse atendimento de urgência e emergência e dar um tempo de resposta ao chamado da população mais rápido para que a gente possa atender a essas urgências médicas. E para isso é importante um lembrete. Vamos evitar, a gente tem que combater o trote. Porque cada trote que é dado para o SAMU é um tempo que é perdido em tentar socorrer uma vida, uma pessoa. As bases descentralizadas vão proporcionar atendimento médico pré-hospitalar com mais celeridade à população e vão atender os chamados vindos de área aproximada de 3 km², ou seja, muito mais agilidade para salvar vidas. E falando em agilidade, o prefeito José Sarto saiu da base do SAMU e veio direto para o bairro Bom Jardim, no posto Argeu Webster, que agora deu início a um momento muito especial. A faixa etária de 60 anos está sendo contemplada com a vacinação. É a Prefeitura Municipal de Fortaleza trabalhando de forma ágil e de forma célere para em breve contemplar toda a população. E quem esteve no posto do Bom Jardim pôde receber essa dose tão esperada das mãos do próprio prefeito. Com muita alegria, a gente inicia hoje a faixa etária de quem tem 60 anos. Aqui a gente está vacinando a primeira dose agendados, lembrando que as pessoas devem procurar ir no horário marcado para não aglomerar, levar apenas um acompanhante para não expor a nenhum risco desnecessário. Então não se esqueça, né? Você deve ficar em casa, proteger a sua saúde, a saúde dos seus familiares, dos seus vizinhos, e é só assim que a gente vai conseguir vencer mais essa batalha e nós vamos vencer. Pessoas da faixa etária de 60 anos podem cuidar, hein? A hora chegou. É preciso ficar atento à relação dos agendados disponível no site coronavírus.fortaleza.ce.gov.br. E se as vacinas são tão essenciais no combate à pandemia, os leitos então nem se falam. Prevenção e tratamento devem andar juntos na luta contra a Covid-19. E a agenda do prefeito Sarto encerrou justamente no IJF para conferir os leitos que estão sendo adaptados para pacientes com a Covid-19. São 943 leitos dedicados a estes pacientes, número que ultrapassa os 155 do ano passado. Aqui no IJF, com muita alegria, a gente está entregando 10 leitos de UTI, na verdade transformando 10 leitos de enfermaria em 10 leitos de UTI. Isso graças à doação que nós recebemos de 70 respiradores que vieram para o IJF, 20. E agora a gente está transformando esses leitos de enfermaria em leitos de UTI. Feriado movimentado, hein? A Prefeitura de Fortaleza não descansa nenhum segundo no enfrentamento à Covid-19. Já entregamos para a população de Fortaleza 943 leitos, no total somente para Covid. No pico passado, o máximo que conseguimos fazer, a Prefeitura, foi 791 e nós já estamos extrapolando esse quantitativo e breve também nós vamos ampliar mais os leitos, vamos chegar a 1.129 leitos entregues à população de Fortaleza. E a Prefeitura de Fortaleza, através da MC, inicia hoje o mutirão de sinalização nos bairros Serrinha e Itaperi. A Tatiana Alencar já está por lá ao vivo e conversa com a gente agora. Bom dia, Tati. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Claudinha. Bom dia para todo mundo que está em casa ligado no Giro da Terra do Sol. Gente, é o seguinte, eu estou aqui exatamente no bairro Itaperi, no cruzamento da Bernardo Noel com João de França, bastante movimentado e dá para ver que já está tendo obra por aqui. E é isso que a Autarquia Municipal de Trânsito, juntamente com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, pretende realizar obras que incluem renovação de sinalização de cerca de 190 cruzamentos, implantação de 2 novos binários, readequação da velocidade para 50 km em 3 vias, área de trânsito calmo e cerca de 9 km de novas ciclofaixas. Isso por quê? Porque o índice de morte nesses últimos 4 anos, aqui no bairro Itaperi, não só aqui, mas também no bairro da Serrinha,
para autismo, cerca de 1.299 acidentes de trânsito. Nesse período de 4 anos aconteceram cerca de 1.299 sinistros de trânsito, tá certo. E 1.004 vítimas fatais, 25 vítimas, e o órgão ainda contabilizou que 97 atropelamentos aconteceram aqui neste período. Ou seja, é um agravamento, uma situação que vem se agravando há muito tempo, já vem se estendendo há muito tempo. Então, a Prefeitura, juntamente com a AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito, está realizando essas ações. Por aqui, a gente já vê que a implantação por aqui é de um novo semáforo, uma sinalização semafórica. Não só aqui na Avenida Bernardo Manuel com João de França, mas também na Bernardo Manuel, aqui próximo à Frangolândia, Anitta Garibaldi com Bruno Valente, Bernardo Manuel com Guerra de Feira, tudo isso. Todos esses cruzamentos vão ser contemplados com sinalização. Outra coisa bacana, né, além da sinalização, é a malha cicloviária, né? A gente sabe que as bicicletas, todo mundo está tendo essa maneira. A gente tem até inclusive um ao vivo sobre bicicleta, né, sobre bicicletar. A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais aderindo a essa nova modalidade de andar de bicicleta, de se locomover através de bicicleta, que é um meio muito mais sustentável. Por isso, a estrutura cicloviária, a malha cicloviária será ampliada aí em 9 quilômetros por aqui também, né, na Bernardo Manuel, mas também em outros pontos do Itaperi e da Serrinha. E aí o que acontece? Com a malha cicloviária implantada, é preciso que os motoristas atentem também para os pedestres, para a segurança dos pedestres, para a segurança dos ciclistas. Por isso, além disso, estão sendo implantadas zonas de 50 quilômetros, que o excesso de velocidade, Claudinha, é um dos principais fatores de risco de acidentes. E a AMC vai readequar o limite em 3 dias para 50 quilômetros, onde? Na Rua Governador João Carlos, Rua Doutor Francisco Araújo e Rua Marechal Bittencourt. Gente, a readequação da velocidade de 60 para 50 em uma via aumenta em 10 vezes a chance de uma pessoa atropelada sobreviver. Então é isso. A Prefeitura Municipal de Fortaleza, juntamente com a AMC, que é isso, que é minimizar os danos, minimizar os riscos de acidentes, já que, como a gente disse, o número de acidentes nesses últimos 4 anos nesta região, né, do Itaperi com Serrinha, tem sido alto. Então, ciclovias, novos semáforos, novos binários também estão sendo instalados nessas regiões. E a gente está aqui a uns pontos, né? Mas, logicamente, a Serrinha e o Itaperi aí contemplam outros cruzamentos que são bastante perigosos. Tem um fluxo intenso de carros e de pedestres. E aí, a gente quer, a AMC, juntamente com a Prefeitura, quer justamente isso, barrar, minimizar o número de acidentes, lógico, principalmente aqueles acidentes com vítimas fatais que acontecem bastante nesses últimos 4 anos aqui nessas regiões. Quaisquer outras informações, a gente volta a dar aqui no Giro. Claudinha, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tati. Bom dia para você. Interessante, né? São diversos serviços que acontecem, todos voltados para o cuidado com a segurança viária, que vão acontecer em vários bairros. Como vocês viram, são mutirões da AMC. Então, hoje a gente mostrou esse na Serrinha e no Itaperi, mas aguarda que daqui a pouco deve estar chegando aí pelo seu bairro também, tá bom? E agora a gente vai falar de um serviço muito útil, não sei se você conhece, todos os meses o Núcleo de Serviço Social do Instituto Dr. José Frota, o IJF, acolhe pessoas com carência de identificação e rompimento de vínculo familiar. O núcleo realiza, então, uma busca ativa por contatos familiares e diversos bancos de dados e aproveita cada informação colhida dos pacientes. O IJF também conta com a parceria da PEFOSSE para a identificação de pacientes sem documentação por meio da leitura de impressões digitais coletadas no hospital. Em uma parceria com a PEFOSSE, o IJF presta serviço para pacientes que chegam ao hospital sem documentação, uma situação que impossibilita a identificação dessas pessoas. Hoje, nós atuamos não só dentro do IJF, mas também no ambulatório e nos diversos serviços que compõem o IJF, como o serviço de dor, o serviço de deshospitalização, tá, o NADES, e os serviços de cuidados paliativos. Então, nós temos assistentes sociais trabalhando em todos os serviços e as unidades hospitalares. Através do Núcleo de Serviço Social do IJF, pacientes vítimas de traumas, muitos com sequelas permanentes por conta de lesões, podem ser encontrados pelos parentes e até vínculos familiares perdidos há anos são restabelecidos. Dessa forma, os pacientes podem receber alta com o destino certo. O paciente vem, geralmente, trazidos pelo SAMU, recolhidos na rua,
tá? Sem nenhuma identificação. Quando ele entra na sala vermelha, nós começamos a tentar a identificação desse paciente através da papiloscopia. Assim que é identificado o acesso desse paciente, nós comunicamos a PEFOSSE. A PEFOSSE tem uma equipe que tem parceria aqui com o IJF, então eles vêm imediatamente para a identificação através do exame de papiloscopia. Com essas informações nós passamos a ligar para as famílias, as possíveis famílias, informando que o paciente está aqui, tá certo? E solicitando a sua presença para a identificação, possível identificação desse usuário. O IJF é pioneiro neste trabalho de busca ativa de familiares através da papiloscopia, um exame que se utiliza de impressão digital. E a maior parte desses pacientes que chegam aqui sem documentação são homens entre 18 e 40 anos. Nós temos dois grupos bem diferenciados. Um grupo é o paciente que é sexo masculino, com idade de 18 a 49 anos, que é o nosso grupo de atendimento aqui do IJF. Geralmente vivem em situação de rua, já tiveram os vínculos afetivos, os vínculos familiares rompidos. Além de usuários de droga, é recorrente encontrar idosos desorientados vítimas de quedas ou ocorrências de trânsito. Todas as pessoas que chegarem sem identificação ao IJF vão poder contar com um núcleo de serviço social da instituição. Eles às vezes sofrem acidente, quedas no centro de Fortaleza e vêm para o IJF sem nenhuma identificação. Com o trauma, muitas vezes eles perdem a memória momentânea, outras vezes eles realmente, por conta da queda, eles ficam entubados no respirador, já chegam aqui, são pacientes graves. Tá? E nós fazemos um trabalho de busca dessas famílias, tanto aqui junto à PEFOSSE, e aí imediatamente também nós acionamos a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas eu volto para falar de outros serviços da Prefeitura que interessam a população e você acompanha também as notícias do portal e muito mais. É rapidinho. Estamos de volta, chegou a hora de ficar mais informado com a Lívia Marques, que traz as notícias do portal. Bom dia, Ana Cláudia. Eu começo hoje com uma notícia muito importante para os beneficiários do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. O prazo de atualização desse cadastro foi prorrogado até setembro, isso para que sejam evitadas filas nas unidades de atendimento. Então, nesse período, as pessoas que estão com o cadastro desatualizado não vão ter o benefício bloqueado. E uma outra notícia muito importante, a Prefeitura de Fortaleza está amparando as famílias de vulnerabilidade social que têm crianças em tratamento contra o câncer. Essas crianças estão sendo assistidas pela Habitafor, pelo programa Aluguel Social. E agora uma notícia bem legal que saiu no portal é que a cidade de Fortaleza está se destacando na América Latina como a cidade que mais aumentou a malha cicloviária nesse período da pandemia. Ao todo, são mais de 80 quilômetros implantados de março do ano passado até março deste ano. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o Gustavo Pinheiro, que é engenheiro da MC. Vamos ouvir. Nossa malha cicloviária hoje é 365 quilômetros, então uma expansão constante das ciclovias e ciclofaixas da cidade. Esse ano já foram 17,7 quilômetros implantados em diversos bairros, como o bairro de Fátima, Cocó, José Walter, então centro da cidade. Vários locais receberam ciclofaixas e essa política está sendo continuada. Ainda nesse mês, bairros como Serrinha e Modubim vão receber ciclovias ou ciclofaixas. Então, é uma política de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte que já vem sendo feito há vários anos. São essas as notícias de hoje, Ana Cláudia. E quem quiser mais informações pode acessar o portal da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br. Volto com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. Bom dia para você. O programa Ponte de Encontro, desenvolvido pela Fundação da Criança e Família Cidadã, a FUNCI, presta auxílio a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, através do Serviço Especializado de Abordagem Social. Confira mais detalhes na reportagem. Dezenas de meninos e meninas passam a maior parte do dia nas ruas quando deveriam estar na escola ou em casa. E para mudar esta realidade, a Fundação da Criança e Família Cidadã, por meio da Casa da Infância e da Adolescência, desenvolve o programa Ponte de Encontro,
que auxilia na política pública de socialização do público de 0 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. O programa Ponte de Encontro é um programa de abordagem social que atende crianças e adolescentes em situação de rua que têm seus direitos violados, entre eles a mendicância e o trabalho infantil. E a gente recebe essas crianças de todas as regionais de Fortaleza. Nós temos equipes de educadores sociais em pontos estratégicos. Esses pontos foram mapeados pela equipe técnica, que são os pontos comerciais, ruas e avenidas de grande fluxo, terminais de ônibus, beira-mar, centro da cidade. Além do trabalho de conscientização da população em geral e a abordagem das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, os educadores sociais também percorrem áreas mapeadas da cidade para a realização de atividades lúdicas que auxiliam e fortalecem os atendimentos. Através dessas atividades, a gente pode conversar, se aproximar deles e criar um vínculo com eles, para que depois a gente possa, na comunidade deles, fazer um trabalho com as famílias, conhecer a realidade deles, né? O que é que eles passam, o que é que eles sentem. E muitos desses meninos e meninas se expressam através da arte, né, e do esporte. Inclusive aqui na Praça das Flores, eles se identificam muito com o trabalho do futebol. Nós iniciamos com 2. Hoje a gente já está com mais de 10 meninos que vêm todas as terças e sextas-feiras jogar bola com a gente. Exemplo disso é a história de Francisco, que obteve do programa grande apoio para superar suas dificuldades e alcançar melhores oportunidades de vida. Aprendi muita coisa com as pessoas que faz o ponte, né? Porque devido a essas pessoas, porque eu estou aqui hoje, né? Me ajudaram bastante, eles praticamente me ajudaram na questão de eu ser a pessoa que eu sou hoje, ser homem, não só em idade ou tamanho, mas ser uma pessoa responsável com a minha família, comigo mesmo, meus filhos, esposa, mãe, irmão, essas pessoas que estão próximas a mim. A população também pode contribuir através de denúncias nos telefones do programa Ponte de Encontro, plantão do Conselho Tutelar e Disque 100, onde a ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Agora a gente fala de esporte e lazer. Atualmente, Fortaleza possui 74 areninhas. Deve ter um aí perto da sua casa. Elas são campos de futebol urbanizados e requalificados pela Prefeitura de Fortaleza com o objetivo de oferecer à população equipamentos esportivos de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. Há 7 anos, a Prefeitura de Fortaleza implantou na capital a primeira areninha esportiva. O projeto surgiu com o objetivo de requalificar antigos campos de futebol localizados em área com maior vulnerabilidade social. E, com isso, oferecer à população novos espaços para o lazer e a prática esportiva, com conforto e segurança. A estrutura que foi colocada aqui qualifica cada vez mais a vida dos moradores, né? A visibilidade melhorou bastante e a questão é só de passar para a comunidade a responsabilidade dela de ajudar a nós a conservação. Foi aqui no Campo do América que a população viu surgir a primeira areninha em junho de 2014. O terreno que seria vendido para a iniciativa privada foi comprado pela Prefeitura de Fortaleza e ganhou uma ampla e moderna estrutura. A implantação deu tão certo que outras areninhas surgiram a partir de então na capital. Desde 2014, as areninhas, elas geraram uma verdadeira revolução social em Fortaleza. Então, um projeto que não só resgata a cidadania, mas como forma cidadãos, estabelece novos parâmetros de convivência social em todos os bairros de Fortaleza. Então, um projeto dessa natureza, por si só vitorioso e que tem demonstrado ao longo desse período sucesso em todos os seus objetivos, não poderia, como não vai, deixar de ser uma ação prioritária na atual gestão do prefeito Sarto. Atualmente, Fortaleza possui 74 areninhas. Cada equipamento conta com gramado sintético, arquibancadas, redes de proteção, alambrados, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, paisagismo e rampa de acesso para cadeirantes. Além do campo de futebol, as novas areninhas receberam ainda parque infantil e academia ao ar livre. Fez muita diferença aqui pra gente. Foi uma melhora muito. Graças a Deus, a gente agradece a Deus essa areninha aqui hoje em dia. A
Você acha que faz diferença na vida dos jovens também? Faz muita, e muita. Todo mundo está gostando aqui. Atenta ao papel social desses espaços, a Prefeitura de Fortaleza também implantou em cada areninha os núcleos esportivos do projeto Atleta Cidadão. A iniciativa permite e estimula práticas esportivas para milhares de jovens e crianças das áreas mais vulneráveis da capital. As areninhas têm se comprovado hoje como espaços que também movimentam e mobilizam a economia local, levando, por exemplo, com que famílias hoje que vivem ou que não têm o seu emprego formal consigam sobreviver a partir de toda uma movimentação na cadeia produtiva que é gerada no entorno das areninhas. Então elas têm um papel que passa pelo social, que passa pela formação cidadã e principalmente pela movimentação da economia local. Muito bom, hein? Vamos para mais um intervalo, mas na volta você vai conferir um bate-papo muito legal sobre como as crianças estão lidando com o tema coronavírus. Os profissionais do CAPS Infantil da Regional 6 bolaram uma ideia que une o universo literário com a promoção da saúde mental. Não dá para perder, eu volto já. Nesta fase de enfrentamento da Covid-19, é fundamental ter uma atenção especial com crianças e adolescentes. Pensando nisso, os profissionais do CAPS Infantil da Regional 6 desenvolveram um livro que une o universo literário com a promoção da saúde mental. Os primeiros anos funcionam como uma base para a formação humana. Por isso, a saúde mental não deve ser apenas uma preocupação na vida adulta e na terceira idade. Nesta fase de enfrentamento da Covid-19, é fundamental ter uma atenção especial com as crianças e adolescentes. Pensando nisso, os profissionais do CAPS Infantil da Regional 6 desenvolveram um livro para aliar o universo lúdico da literatura com a promoção da saúde mental. Nós sabemos que as crianças tiveram uma mudança significativa na rotina. Muitas crianças não se adaptaram à modalidade remota, de aulas online. Principalmente as nossas crianças de CAPS infantil, o desempenho foi muito mais prejudicado pela modalidade de acesso, pelos recursos, pelo sistema familiar, pela própria dificuldade cognitiva. Então, nós pensamos esse recurso, inicialmente, para atender de forma diferenciada essas crianças, cuidar desses pais, orientar e ainda, sedimentar esse atendimento qualificado na atenção psicossocial do município de Fortaleza. Com a utilização da obra, o público de 4 a 17 anos atendido no CAPS passou a ter uma maior facilidade de expressar seus sentimentos, criando com o auxílio dos psicólogos meios para entender e lidar melhor com toda essa nova realidade. Aos poucos elas vão colocando as grandes dificuldades, principalmente nas relações familiares, em que muitas vezes elas ficam com a ausência da avó, que é uma figura muito importante no meio das crianças. E elas também falam da relação de não manter mais as brincadeiras com os amigos, da não ida à escola, tanto que nesse retorno agora à escola, elas verbalizaram assim, muita felicidade de estar indo para a escola, de gostar de estar. E aí quando a gente faz esse encontro aqui, elas trazem todos esses sentimentos, e o mais interessante que tem sido é que elas trazem as dores, mas também trazem as possibilidades de enfrentar isso, Então elas apontam o que pode fazer, E aí uma dá uma sugestão que faz uma coisa e a outra também, eu também faço isso, E assim elas vão se fortalecendo e vão encontrando estratégias de enfrentar esses sentimentos. Com a pandemia do novo coronavírus, todos se depararam com situações desafiadoras. O isolamento obrigou famílias a conviverem diariamente e a passarem ainda mais tempo juntas. Uma oportunidade que pode ser usada para fortalecer laços afetivos e cuidar ainda mais do interior, tendo a esperança de dias melhores como principal fonte de união. Os pais, eles precisam aprender a validar e a cuidar das emoções das crianças, ter esse entendimento do que é um pensamento, o que é uma alteração comportamental, o que é crise numa criança com transtorno psiquiátrico, entender que nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para cuidar, tentando assim fazer esse atendimento de referência, trabalhando juntos
E ter em mente que, né, um dos principais valores, que é importante ter esperança, nunca desistir, né, que a pandemia da Covid-19 ela é apenas uma fase e que isso tudo vai passar. O Malvide vai sumir, para a alegria voltar. Malvide-19 inofensivo. Nisso vamos acreditar. Para as aulas, as crianças poderem voltar e a realidade retornar. Tudo que a gente quer, né? Voltar para essa realidade. E é óbvio que um tema como esse, a gente não ia se limitar a trazer uma reportagem para vocês de casa, principalmente você que tem filhos pequenos, os avós que estão em casa, que muitas vezes ficam com as crianças para os pais saírem para trabalhar. Essa é a minha situação. E a gente trouxe aqui a Ana Paula Brandão, que é coordenadora do CAPS da Regional 6, e a Kaline Oliveira, que é psicóloga do CAPS Infantil da Regional 6. As duas do CAPS Infantil, claro, para a gente trazer esse assunto que é muito importante, né, meninas? Ana Paula, você tem visto um movimento diferente de crianças lá no CAPS Infantil, ou seja, é uma prova de que esse problema da pandemia que afeta a gente que é adulto, está afetando criança também? Bom dia. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É um prazer, uma felicidade realmente trazer, né, o livro, esse projeto, essa ideia, né, que tivemos ano passado, mostrando um pouquinho o lúdico, trazendo um pouquinho a situação da criança nessa pandemia, que muitas vezes a gente passa desapercebida a criança. Né? Logo que começou a pandemia, o que a gente percebia? Que a criança não era visualizada. Né? E né, nós como CAPS Infantil, começamos a ficar até preocupados, porque essa criança ela não era vista. Não era vista, não era pensada. Era no momento de março do ano passado, de 2020, quando iniciou a pandemia, se falava em morte, se falava em adultos adoecidos, adultos que já ficavam internados, né, que morriam, e não se falava em crianças. Por quê? Porque as crianças eram assintomáticas. Então, dessa forma, a gente começou a perceber que começaram a aparecer muitas crianças, né, apresentando transtornos de ansiedade, de depressão, de tristeza, né, no CAPS Infantil. E então começamos a ficar preocupados e pensando o que poderíamos fazer para começar a atuar, né, na saúde mental dessas crianças. E aí foi aí que surgiu, né? Foi aí que surgiu a ideia do livro, né, junto com outros profissionais de saúde, né? E tudo começou realmente lá no CAPS Infantil. E aí começamos a pensar o que poderíamos fazer, né, como poderíamos trabalhar, né, de uma forma lúdica, né, com essas crianças, para a gente conseguir, né, acolher, fazer uma escuta, né, e passar esperança nesse momento tão difícil. E foi um momento, né, que ainda não passou. Estamos há um ano ainda, né, nessa pandemia. E a gente, segundo a OMS, né, temos que a informação de que 40%, né, das pessoas, dos indivíduos, vão procurar a saúde mental devido a algum transtorno, né? E as crianças estão inclusas, né? E então, a gente pensando nisso, começamos a fazer esse projeto no CAPS Infantil, fomos acolhidos, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Tivemos o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, a gente começou a desenvolver, né, e fazer a atuação, né? Fazer o projeto dentro do CAPS Infantil. Né? E aí a gente conseguiu também espalhar esse projeto, né, para os outros setores da saúde. Né? Muito bom. Eu estava mostrando aqui alguns trechos do livro. Mostra esse aqui, Vicente, que eu achei interessantíssimo. É uma espécie de questionário, né, que tem, ou seja, o pai vai lendo o livro para a criança aqui do outro lado. E cadê? Aqui. O pai vai lendo o livro para a criança, ou durante a consulta, né? Porque esse material todo lúdico é utilizado durante a consulta, a Kaline pode falar melhor. E aqui é uma forma deles mostrarem as emoções para a gente, né? Porque a gente meio que vai bombardeando.
olha, estamos numa pandemia, a partir de hoje você não pode mais ir para a escola, você não pode mais visitar a vovó porque ela é do grupo de risco, o seu amiguinho não pode mais ver você, mas a gente muitas vezes como pais, a gente não sabe como explicar isso para a criança. E elas de certa forma vão aceitando, sim, ok, eu vou ficar em casa, ok, eu não posso fazer isso, vou abrir mão da minha atividade. Mas, Karine, por dentro da criança, a gente não sabe como tá, né? Como a Ana Paula disse, tem um vulcão e muitas vezes a gente precisa detectar um sinalzinho que seja ali mais recorrente nas crianças que você atende, por exemplo. Que sinal seria esse? Isso mesmo, Ana, né? A pandemia ela trouxe impactos na saúde mental das crianças com alterações e modificações comportamentais no âmbito psicossocial e do desenvolvimento infantil. Então fica evidente, né, o quanto as crianças estão expostas pela pandemia, direta e indiretamente, com modificações na vida estrutural, né, bem como os impactos psicológicos, emocionais, e as crianças elas têm reagido de modo diferente, né, em relação às emoções, os sentimentos, pensamentos em forma de preocupações, de comportamentos e até mesmo a alteração fisiológica. Então, quando as crianças, né, falando um pouquinho da experiência do atendimento infantil e da vivência familiar com os pequenos, quando indagadas, né, sobre a experiência da família, a primeira fala, né, mais comum é se sentirem entediadas pelo tempo prolongado da pandemia, o estresse, né, e o receio, né, o medo por não poder sair de casa. E aí quando elas falam, né, das formas alternativas, dos interesses, né, e de como outras crianças da mesma idade poderiam enfrentar esse momento tão difícil, elas vão falar das brincadeiras, do tempo de qualidade com os pais, das atividades, né, de coisas que tomam tempo da criança, né, e faz essa vivência ser menos estressante, né, e irritada. E aí, quando, né, assim, orientadas, né, escutadas sobre esse pós-pandemia, sobre esse preparar essa criança, né, para essa experiência mais estável, né, de remissão da contaminação, as crianças falam em primeira ordem que a coisa que interessa, o que elas vão fazer imediatamente é viver essa relação com os familiares. Então é buscar o afeto e o abraço dos avós, dos tios, dos primos, né, é estar em família. Que legal, gente. Por que um livro? É preciso entrar nesse mundo de fantasia, né? É preciso trazer elementos, personagens, colorido. Só assim a gente vai conseguir ter acesso à criança da melhor forma, né? Isso mesmo. Os cuidados básicos, né, com a contenção do coronavírus, né, os cuidados com a saúde sanitária, com a saúde pública de forma geral. E aqui a gente está falando de uma política pública muito importante, afirmando, né, esse compromisso social, comunitário, político, né, que é a política do CAPS infantil, da atenção psicossocial para as nossas crianças e adolescentes. A gente vai falar também que, com a chegada da pandemia, com o isolamento social prolongado, as crianças foram retiradas de seus ambientes socializadores, né? Ambientes socializadores potenciais e com capacidade, né, de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento humano a longo prazo. Então, as crianças, né, deixaram de visitar, como antes mencionado, né, bem por elas, as famílias, os amigos, deixaram de ir à escola, que esse é um fator de risco, né, que compromete várias outras variáveis. As crianças deixaram de fazer suas atividades extras, atividades físicas, atividades de recreação, bem como atividades de lazer. E nós encontramos, né, na literatura, e o livro do Malvide, né, o personagem Malvide, vem abordando isso de forma lúdica, encantadora, mas também como forma de prevenção e promoção de saúde, que esse tempo prolongado, né, estendido da criança em período de isolamento, e considerando que nós estamos em uma segunda onda da pandemia, é fator de risco, né, preponderante em saúde mental infantil. Sem dúvidas. Gente, lembrando que as meninas aqui participaram da elaboração do livro. Ela não está aqui hoje, mas também a doutora Maria Gardênia Amorim, né? Então, as três juntas idealizaram esse projeto, né? Isso. A doutora Gardênia, ela é psiquiatra há muito tempo do município de Fortaleza. Ela trabalha lá no CAPS infantil. E quando iniciou a pandemia, né, nós três nos reunimos e começamos a conversar o que poderíamos fazer, né? Inclusive, né, começamos os profissionais do CAPS infantil começaram a fazer chamadas de vídeos. Por quê? Porque no começo da pandemia, a população realmente, né, ficou no estado de lockdown em casa. Então, assim, para não perderem as consultas que estavam agendadas,
Os profissionais faziam algumas chamadas de vídeos, mostrando como é que estava a situação em casa, mostrando como é que estava a rotina em casa, a rotina familiar. E isso foi dando, né, subsídios para a gente, para que o que a gente poderia fazer. Né? Por isso que surgiu a ideia do livro, né? Porque vendo, né, a situação que estava em casa, a questão da ansiedade, dos irmãos, como a Kaline falou, né? A saída dessas crianças da rotina, né, deixando em casa, mudou muito, né, a vida delas. Né? Mudou a alimentação, mudou o aumento, né? Aumentou, né? A questão do uso de telas, né, de computadores, de notebook, de celular. Então, realmente foi uma mudança muito brusca na vida dessas crianças. E esse livro que nós fizemos, ela é exatamente isso. É para profissionais, pais, educadores, para trabalhar com as crianças de 6 a 10 anos. Né? E aí, esse profissional, esse educador e esse pai e mãe, ele recebe um treinamento, né, por profissionais para que utilize esse livro, para que esse livro seja utilizado como instrumento terapêutico, da melhor forma. Sim. Né? Então, assim, junto com a criança, né, ele vai trabalhando de página a página, falando, né, tem uma parte que fala, né, da UTI dos pensamentos, que são aqueles pensamentos ruins, né? Eu acho que eu vou morrer, e agora? E meus avós, que já são mais idosos, né, que já são mais velhinhos? Meus amigos, será que vão gostar de mim ainda? Será que eu vou passar de ano? Como é que eu vou fazer para assistir, né, as aulas? Né? Olha o Porque, tanto de vezes, coisa que eles se preocupam, né? E são tão pequenos. Exato, né? E às vezes, o mais interessante, Ana, é que eles não passam, às vezes, isso para a gente, para os pais, né? Para o cuidador deles. Eles ficam guardados para eles, né? Às vezes, porque eles não conseguem, né, demonstrar isso. Né? E aí isso é um gatilho, né, para diversos transtornos. Verdade. Né? Essa é a nossa preocupação. E aí a gente trabalhando, né, com esse livro, essas emoções, esses sentimentos, eles vão entender o que eles estão passando naquele momento e como é que eles podem, né, se blindar, né, blindarem, né, fazer de uma forma, né, que isso passe, né, que todo mundo está passando, mas que eles se sintam protegidos. E é fundamental, gente, essa atitude. Você tem aqui o livro, né? A atitude de você pegar o livro, sentar no chão, chamar o seu filho, ler o livro para ele, perguntar. Ali ele já está se sentindo acolhido pelo pai ou pela mãe. Então ele se sente mais seguro para passar essas informações, né, Kaline? Sim, desse modo, os pais estão convocando, dando abertura para que a criança ela se expresse, né? Tudo que vem em forma de pensamento, de emoção, sobre o que está acontecendo, a experiência da pandemia, da aula. E o mais importante é que é de mista relevância, né, que a fala dos pais, a comunicação familiar, ela apresenta efeito amenizador dos medos, inseguranças, né, e angústias das crianças. Então, o abraço ele é o colo, o abraço é cuidado, né, o abraço é afeto. E aí é muito importante os pais observarem como essas crianças se apresentam, como expressam suas emoções e como se comportam, né, na sua rotina diária. Então a criança quer ser vista, quer ser validada, quer aprender, quer estar junto, né, porque é da nossa espécie, né, estar em relação. Então a criança aprende nas relações, se constrói nas relações, vivencia com os pares, né, e são seres relacionais. Ana, como é que estão os atendimentos nesse momento? Vocês estão recebendo presencial, claro, tomando todos os cuidados. Eu queria saber o que a criança encontra quando chega lá. Eu estou vendo que vocês estão usando umas máscaras coloridas, tem um livro que é todo colorido. A gente está mostrando também uns bonequinhos, né? Qual é o ambiente que essa criança encontra quando ela chega numa unidade? Estamos fazendo os atendimentos, né? Os atendimentos presenciais ainda continuam, diminuímos sim. Nós estamos conseguindo também fazer videochamada, que eu acho que isso aí foi um grande progresso. Também ajuda, né? Ajuda muito, porque viabiliza, né, o atendimento daquela criança, de não pegar transporte. Olha aí os bonequinhos, de não chegar, gente. Né, é o Malvide, viu? O Malvide 19, o nomezinho. Então, assim, e a gente faz o atendimento presencial, né? Então, assim, e também estamos aplicando o livro. Então, todos os profissionais, né, que se interessaram foram capacitados para fazerem esse projeto, para entrar nesse projeto, né?
e fazerem, né, utilizar esse instrumento, né, com as crianças. Então, durante a semana, né, várias crianças estão fazendo esse atendimento junto com o profissional, né, utilizando o livro. Né? Então, são algumas sessões, né? Não é só uma sessão, são várias sessões. É um acompanhamento mesmo. É um mesmo, acompanhamento mesmo, né? Pelo profissional. Então, assim, isso tem, assim, o feedback tem sido muito bacana, né? Então, assim, tem sido realmente muito exitoso esse projeto. E nós, inclusive, fizemos a capacitação dele, né? Na educação à distância da prefeitura, na COEP, né? COEP. E aí fizemos para todos os profissionais de saúde, né, de saúde mental. E agora a gente, inclusive, está pensando em ampliar, porque a gente já atingiu todos os profissionais de saúde mental em dezembro. E agora a gente está pensando em fazer, né, uma próxima edição para atingir mais profissionais de saúde para a utilização do livro. Certo. E aí a criança, né, que faz junto com os profissionais, né, no final recebe o livro, né? É bem bacana. Legal. E você vê realmente, né, a melhora. É uma forma de fazer com que o livro chegue a mais lares, né? Que chegue a mais lares, né? Que seja realmente repassado. E também, né, assim, qualificar esse atendimento desses profissionais, dos profissionais da saúde mental, dos pediatras, da equipe multiprofissional, bem como pontua, né, a própria portaria da rede de atenção psicossocial, como preconiza o SUS, desse atendimento qualificado, diversificado. E o livro, ele faz um recorte muito interessante, né, sobre a ansiedade, o manejo da ansiedade, mas capilariza, falando desse atendimento para crianças de 6 a 10 anos de idade, a partir da terapia cognitivo-comportamental, né, que é o padrão ouro do atendimento infantil de intervenção multiprofissional. E aí a Ana Paula pontuou, né, muito bem, que é um livro realmente que acolhe, né, que educa, orientado, né, entre 6 e 7 atendimentos, que tem essa avaliação inicial com os pais, a intervenção com a criança e o feedback e encaminhamento final, né, fazendo toda a orientação e o apoio, né, e a migração dentro desse serviço. Então vamos lá, Kaline, para o pai, para a mãe que está em casa, para os avós ficarem bem atentos. O que você precisa perceber na criança? Quais são os principais sinais? Você diz assim, é um sinal de ansiedade, mas vamos pontuar sinais bem evidentes. É a criança que está irritada, é a criança que responde de forma diferente, uma criança que está comendo. Eu vejo muitos pais falando isso, o meu filho está comendo muito, ele pede comida o tempo inteiro, tem a questão do ganho de peso também. Quais são esses sinais mais evidentes que os pais precisam ficar atentos? Pronto, as alterações comportamentais mais comuns são a alteração no padrão do sono e da alimentação, a irritação, né, e principalmente em crianças da primeiríssima infância e crianças a partir de 3 anos, a dificuldade de concentração, a agitação, os medos, né, as ansiedades, e tomar muito cuidado, né, com esse monitoramento e com essa orientação sobre o uso demasiado das telas, que é um outro fator de risco, né, assim, delicado se discutir, porque é uma questão em massa social, que a gente precisa entender quando esse recurso ele é terapêutico, ele é um estimulante cognitivo, social, mas quando também, né, ele traz outros agravantes para a saúde da criança. O que você costuma dar de dicas, além, claro, daquela dica super básica que é você começar a dar mais atenção para o seu filho, ler mais livros, levar para um ambiente diferente da casa, já que a gente não pode muito levar para passear, ficar muito tempo na rua, mas de repente ir para um ambiente diferente, se tiver um gramado, fazer um piquenique, tem que usar a imaginação, né? É isso mesmo. O primeiro momento é escutar a criança, né, validar esses sentimentos, ter esse tempo de cuidado, né, prioritário por dia, meia hora, 1 hora com a criança, né? A gente sabe que os pais, muitos ainda continuam com essas atividades laborais em casa, né? Investir em atividades sensoriais, atividades que acalmam, né? Videochamada com a família, com os familiares, brincar de MasterChef, construir coisas, né, lúdicas, que a criança se envolva e entenda que você está ali. Então a ideia é que eu deixo para a criança, para a família, para a mãe, é que deixe a criança, chamá-la para brincar, envolva-se na brincadeira, né? Que tudo isso vai passar, né? E vai ser vivenciado com mais tranquilidade. Isso é que é o mais importante, vivenciar com tranquilidade, né? Ana Paula, e no caso do pai que detecta esses sinais que a Kaline acabou de falar, não sabe muito bem como agir, aí tem aquela ideia, né? Vou levar para um profissional, tem um CAPS aqui perto de casa, o que ele precisa
fazer? Primeiro se encaminhar, né, à unidade? Isso. É interessante falar também, o que está acontecendo muito até, né, também importante ressaltar, é a violência doméstica. Ah, sim. Ficar de olho, né, na criança, na fala da criança, no que realmente está acontecendo dentro de casa. Porque, como a família está toda em casa, a gente observou muito, né, inclusive as notificações, né, de crianças, automutilações, então também tem que ser observado um pouquinho isso aí, tá certo? Ficar em estado de alerta. O primeiro passo, né, quando o pai percebe essas mudanças, né, essas modificações, é encaminhar para um posto de saúde. Porque no posto de saúde, né, tem um clínico que vai fazer exatamente essa avaliação, certo? Porque o CAPS infantil, ele atende, né, segundo nossa portaria, nós atendemos criança, né, com os transtornos moderado a grave. Então, se for algo simples, né, bem pontual, então, assim, é importante levar no posto de saúde para que tenha uma escuta, né, para que seja feita uma avaliação, para encaminhar até para outros serviços, né? Certo. Mas caso, né, observar que está algo mais grave, né, uma tristeza, uma depressão, né, algo realmente que está afetando, né, a rotina daquela criança, causando prejuízo, sim, né, não precisa de encaminhamento no CAPS infantil, chega lá, né, para a gente buscar o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é marcado uma avaliação, é acolhida a criança e marcada uma avaliação, para começar todo o processo, né, processo de atendimento dentro do CAPS. São atendimentos em grupo? Não, no momento, não, né? Até devido à pandemia, né? Acho que já faz mais de um ano que nós não estamos fazendo grupos. Certo. Né? Mas geralmente vocês fazem um grupo? Não, é atendimento realmente individual. É individual mesmo. Mas temos também, né? A gente vê o perfil da criança, né? Dos profissionais e fazíamos em grupo. Né? Mas devido à pandemia, né? O atendimento é apenas individual e também com todos os cuidados, né? Com todas as EPIs, né, a proteção tanto para o profissional como para as crianças que estão lá. Tá ótimo, meninas. Ótimas informações. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma orientação para os pais? É importante, né, como já foi bem dito aqui, né, fazer a escuta, sentar no chão realmente, brincar com a criança, acreditar no que a criança fala, né, dar credibilidade ao que se está falando. Porque, muitas vezes, com essa escuta, a gente descobre muita coisa, né? Sentimento que aquela criança está passando. Então, realmente, você ter um tempo para sua criança. Ah, mas precisa ser o tempo de 5 horas, 6 horas, não. Mas um tempo com qualidade. Tirar 15 minutos, 30 minutos, mas que seja um tempo de qualidade para escutar aquela criança. Né? E dizer, né, que o CAPS infantil da Regional 6 está de portas abertas, né, para a gente conseguir fazer o atendimento dessas crianças. Realmente, atualmente, a gente está com uma demanda muito grande, né, muitas crianças, né, estão entrando realmente em crise, né, devido a esse momento, né, mas dizer, né, que nós, né, como Prefeitura de Fortaleza, estamos lá para fazer todo o atendimento. Ótimo. Sim, né, e corroborando aqui com a fala da Ana Paula, dizer que a infância, né, a primeiríssima e a primeira infância é um dos momentos mais privilegiados da nossa vida e que nós devemos, né, dar maior atenção tanto à saúde, né, emocional, cognitiva, né, motora, social, que a criança, né, ela precisa realmente dar essa referência inicialmente dos pais e de nosso todo cuidado, né, nosso zelo e compromisso social. Meninas, primeiro parabéns pela ideia que vocês tiveram, né? Por esse olhar atento, voltado para as crianças que estão sofrendo tanto, não só nesse momento, mas outras crianças que precisam desse acolhimento, desse amparo e encontro em vocês. E obrigada pela presença de vocês aqui, tá bom? A TV está sempre de portas abertas, se precisarem passar alguma informação, só entrar em contato e a gente faz esse encontro, tá? Bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. E está na hora de encerrar o Giro Fortaleza, edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza, às 4 da tarde, e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza, às 7 horas da noite. Acompanhe também a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau.